projeção no telão, tá bom? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o nascimento ele iniciará a liberação ou a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. E quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? E o que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaria que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que eu te preste homenagem, ou para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se, o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se, Manoá e sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram:
será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Deus, na tua presença estamos nesta noite, Pai. Nos alegramos em poder estarmos assentados à tua mesa, Senhor, comendo do teu banquete, do teu manjar espiritual. Que estas palavras que trazem vida venham trazer o vigor, a força que cada um aqui precisa. Que essas palavras que trazem a vida possam operar, realizar no coração de cada um o propósito para o qual ela tem sido enviada. Que nada nessa noite possa impedir os teus filhos, as tuas filhas de receberem a tua palavra, comerem do teu maná, e assim possamos estar fortalecidos para prosseguirmos nesta jornada, em nome de Jesus, amém. Queridos, todos que estão aqui têm um chamado de Deus na sua vida. A palavra do Senhor no Salmo de número 139 diz que o Senhor nos conheceu e nos entreteceu, cada célula, cada órgão, cada membro do nosso corpo. E isso ainda no ventre da nossa mãe, quando nós éramos uma substância sem forma. Ele nos conheceu, Ele nos formou e nos preparou para um propósito todo especial. Ao profeta Jeremias, melhor dizer, o Senhor disse assim: eis que eu te formei e eu te consagrei como um profeta às nações. Amém? Alguém aqui tem dúvida de um chamado de Deus na sua vida? Alguém aqui tem dúvida que você veio a esse mundo por um propósito muito especial? Que você não nasceu por acaso? Ainda que você pense que é um acidente da criação, que talvez seus pais te geraram contra a vontade deles, que você veio acidentalmente, não. Ainda que você pense assim, você foi gerado para um propósito todo especial. Deus te trouxe a esse mundo para cumprir uma missão. E assim como Deus havia trazido Sansão a esse mundo para cumprir uma missão, Deus o separou. A Bíblia diz que quando nós somos chamados por Deus para cumprirmos uma missão para a qual Ele nos destinou nesse mundo, nós somos separados do mundo. Nós não nos misturamos com as práticas que o mundo costuma adotar. Nós não fazemos as mesmas coisas, porque nós somos pessoas especiais para Deus. Sansão era assim, uma pessoa que havia nascido para um propósito especial. No tempo dele, havia um povo chamado os filisteus que dominavam a nação de Israel. Todas as vezes que a nação de Israel fazia algo que desagradava ao Senhor, Deus os entregava na mão de um inimigo, de um povo algoz, de um povo cruel. Esse povo dominava e consumia todo o produto da terra que Israel produzia, ou seja, Israel passava a ser apenas uma colônia desse outro povo que dominava. E quando Sansão nasceu, Israel era dominado pelo povo filisteu. E Deus disse a Manoá, a mulher que gerou o filho, que eles teriam esse filho, mas ela era estéril, não podia gerar filhos. Começa daí o milagre. Para Deus não há o que seja impossível, não há o que Ele não possa fazer. E todas as circunstâncias onde há uma dificuldade, é aí que Deus gosta de operar. Vamos dizer juntos para ficar bem gravado na nossa mente, na tábua do nosso coração?
Aonde há uma dificuldade, é aí que Deus gosta de operar. É aí que Deus gosta de realizar. Amém? Então, há uma dificuldade na sua vida, algo que seja impossível de Deus fazer, é aí que Ele vai fazer o milagre, é aí que Ele gosta de atuar. Espere e o verá. Deus fez a promessa àquele casal, e era ele estéril, não podia gerar filhos. Deus falou: vocês terão um filho. Só que esse menino vai ser um menino especial. Ele não poderá fazer as coisas que outras pessoas costumam fazer, porque ele nascerá com um propósito meu especial na vida dele. Olha, ele não poderá beber vinho e nem bebida forte. Lendo esse texto agora há pouco, eu percebi um detalhe: o vinho da Bíblia não é o mesmo vinho que a gente toma hoje, porque senão não estaria escrito aqui: ele não poderá beber vinho e nem bebida forte. O vinho da Bíblia não era uma bebida forte, era um, vamos dizer assim, era um suco concentrado de uva, aquele suco mais puro da uva. Já a bebida forte já era o vinho fermentado, que por si próprio ele já contém uma dose de álcool. Então, veja bem, quando a Bíblia fala que Jesus bebia vinho e tudo mais, seus discípulos, é esse vinho, o suco puro extraído da uva, que nós também bebemos na ceia do Senhor. Por isso que fala nesse texto: ele não beberá vinho e nem bebida forte, porque havia o vinho e havia a bebida forte, que era uma mistura mais fermentada do vinho. Então, veja bem, por que ele não poderia beber vinho e nem bebida forte? O vinho na Bíblia tem por significado alegria, ele é símbolo de alegria. Bebida forte, as pessoas bebem para esquecer alguma coisa, para afundar a sua mágoa, ou para esquecer alguma desilusão passada na vida, né? Tinha um bêbado que costumava perguntar para ele: por que você bebe? Ele dizia: eu bebo para esquecer. Mas esquecer o quê? Esquecer que eu sou bêbado. Ele bebia para esquecer e esquecer que era bêbado. Então, muitas vezes a pessoa bebe para esquecer, mas ela já nem sabe para que ela está bebendo, o que ela está querendo esquecer, porque aquilo já se tornou um vício na vida dela. Então, veja bem, as pessoas bebem por dois motivos: um para se alegrar e outro para afundar a tristeza, ou se consolar, ou esquecer as suas desilusões. E Sansão não poderia fazer esta coisa, não poderia praticar isso, não poderia beber bebida forte, porque ele deveria saber que a alegria dele só podia vir do Senhor, e que também só o Senhor poderia consolar as suas tristezas. Veja bem, dois motivos porque Sansão não poderia beber. Porque se ele bebesse para se alegrar, ele deveria saber que a alegria dele vem do Senhor. E se ele bebesse para esquecer ou para se consolar, ele deveria saber que todo o seu consolo deveria vir do Senhor, porque ele era separado por Deus, nascido e separado por Deus para um propósito todo especial. Você também foi nascido e preparado por Deus para um propósito todo especial. Por isso que a sua alegria tem que vir do Senhor, a minha alegria tem que vir do Senhor, e o seu consolo, o meu consolo tem que vir apenas do Senhor. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Sede agradecidos. Então veja bem, por que nós os cristãos não bebemos? Nesses dias de carnaval, muitos estão se embriagando por aí, muitos estão na farra, e o dia seguinte é só dor de cabeça, é ressaca, é mal-estar, é tantos males que eu não gosto nem de lembrar, porque eu já passei por isso. Então o mundo aí fora, eles tentam buscar alegria em outras fontes, as bebidas, nas farras, nos prazeres, ou tentam também buscar o consolo, esquecer as mágoas, os ressentimentos, também fazendo uso desse artifício, bebida, que não traz a verdadeira alegria e nem traz o definitivo consolo. Então, o mundo aí fora isso é normal, mas para nós não. Por quê? Nós temos uma fonte de alegria que é o Senhor Jesus, nós temos uma fonte de consolo que é o Senhor Jesus, e se nós nascemos por Ele, para um propósito todo especial, toda a nossa alegria, todo o nosso consolo tem que vir do Senhor.